Olá, sejam todos muito bem-vindos à IPSemear TV. E hoje nós estamos aqui para continuar com a nossa linha de podcasts, de bate-papos que nós vamos ter aqui com diversas pessoas das mais diversas áreas. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial, onde nós vamos bater um papo gostoso, alguém que tem caminhado conosco já há algum tempo, tem nos auxiliado em alguns projetos ali na associação também dos nossos irmãos aqui da igreja e que tem se tornado, na verdade, um grande parceiro. E para mim hoje é um grande prazer poder estar com ele aqui batendo um papo. E você já está ouvindo aí o dedilhado de um belo violão e nós vamos estar agora então dando boas-vindas ao nosso querido amigo Felipe Pimentel. Seja muito bem-vindo, mestre Felipe. Muito bom, isso aí. Então hoje, né, já queria deixar aqui a minha gratidão a Deus, Felipe, por você aceitar nosso momento para bater um papo e conversar e tudo mais, né? E o Felipe tem a cada dia se demonstrado uma pessoa muito, muito, muito engajada em tudo que ele pega para fazer e tem sido um prazer para a gente ter você aqui hoje, certo? Meu, o prazer é meu, Du. Eu tô alegre pela oportunidade de estar com vocês aqui, né? Já tive a oportunidade de estar aqui na igreja com vocês, o projeto também que a gente trabalha junto. E eu acredito que Deus, ele aproxima as pessoas, né? Que tem que se aproximar. E eu acredito que vocês fazem parte desse plano que Deus tem para nós, né? E essa aproximação, essa amizade é importante para mim. Eu fico muito feliz por estar com vocês também nesse projeto agora, né? Parabenizando já aqui por ter ficado muito bonito. Eu vi o caminhar aí de como é que foi, a montagem, né? A sequência das obras que vocês fizeram. Vocês são de parabéns. Acho que ainda vai muito mais longe do que tá, mas já tá muito bom, muito bonito. Amém. Muito bom. Vamos bater um papo então, Felipe? Vamos sim. Pode ser? Para o pessoal também conhecer, né? Eu tô aqui falando um pouquinho dele, mas eu conheço ele há pouco tempo. Ele se conhece há muito mais tempo que eu. Então, aproveita e fala um pouquinho, né? Quem é você, né? O pessoal já tá vendo você com violão, já falei que você é músico, mas fala um pouquinho aí de você, né? Quem é você, fala da sua família, do seu trabalho também, para o pessoal conhecer. Sim. Bom, como você já disse, meu nome é Felipe, né? Felipe Pimentel. Eu sou um professor de música, trabalho com música já faz um bom tempo, muito mais na área do ensino do que tocando, né? Teve uma fase que eu toquei bastante na igreja e outros lugares, eventos, ainda toco de vez em quando, mas hoje eu tenho me dedicado muito às aulas. E a gente começa a trabalhar com música e o pessoal acha que já é uma paixão assim imediata e que você já se acha em tudo, né? Tipo, eu faço o que eu gosto, mas dentro da música eu acabei encontrando esse ramo das aulas, essa parte de dar aula, de ensinar pessoas que têm vontade de tocar, e isso tem me dado muito prazer, Du. Tem me deixado muito alegre, assim, ver a evolução das pessoas, tanto como pessoa mesmo, porque a gente tem um contato, esse contato que a gente está tendo aqui é o contato que eu tenho na aula. Tirando as aulas online, né? Sim. Normalmente é assim, duas cadeiras, a gente sentado, conversando, ensinando. E isso me deixa muito alegre, porque eu consigo conhecer muita gente, ouvir a história de outras pessoas, conversar, ensinar, aprender, né? Legal. Às vezes aprendendo muito mais do que ensinando. Mas isso já começou, já tem uns 15 anos que eu faço. Uau, isso. Bastante tempo. Uns 15 anos. Eu comecei a tocar na igreja, meus primos tocavam, né? E eu ficava de olho ali, foi o primeiro pandeirista, pandeiro meia-lua, sabe aquele pandeirinho? Foi o primeiro da Assembleia de Deus na época. O primeiro que apareceu lá foi eu, porque é o instrumento que sobrava. E eu queria me ver ali, né, naquele contexto de estar no meio da banda, no meio do grupo, do pessoal. E comecei a tocar ali. E aí, logo depois apareceu o violão. E aí eu fiquei aqui. Amor à primeira vista. Foi, quase à primeira vista. Os meus primos tocavam guitarra, né? E eu ficava olhando a guitarra ali, achava maravilhoso aquele som. Mas não foi aquele tipo de música que me pegou, assim. Eu gostei muito daquilo tudo, eles tocando. Eu via eles tirando as músicas do ensaio. A minha mãe cantava no grupo de louvor. Então eu via ela repetidas vezes cantando as músicas, escutando em casa, né? Mas chegou um momento que apareceu esse cara, né? Que é o violão de corda de nylon, uma música mais abrasileirada, assim. E aí eu acho que isso foi somando e me deixando mais próximo da música e das coisas que eu gosto de ouvir, das coisas que eu gosto de tocar. Mas começou tudo ali.
os Legal. louvores, a igreja, aquele ambiente, né, onde as pessoas vão ali para louvar a Deus e para adorar a Deus, e a gente coloca a música nesse meio, né? E parece que estimula as pessoas, né? Sem Dá dúvida. uma abertura ali. Demorou para dar aula, lógico, eu tive que aprender, comecei a fazer as aulas, comecei a estudar com uma galera. Demorou, a gente é de uma região que parece que as coisas demoram um pouquinho mais para chegar pra gente, né? Verdade. Eu converso com outros músicos hoje e os caras falam, não, meu pai me colocou na aula quando eu era criança e tal. E o meu pai sempre acreditou que eu iria fazer, mas a questão era não ter condição, né? Então demorou para mim ganhar um violão, demorou para mim entrar numa primeira sala para fazer aula com o professor ali, pagando aquela hora do professor, né? Tendo acesso total. Dedicado, né? Não tinha o YouTube, né, tão aberto que nem é hoje, as aulas online, a gente não tinha acesso a isso. Então, o que chegava em casa eram revistinhas de cifra, de músicas, e aí às vezes é a música que você não gosta muito, né? Tinha muita revistinha de sertanejo, assim, de coisas que não eram da igreja, então eu nem conhecia. Porque pequeno a gente ouvia só as músicas ali da igreja e não tinha muito acesso, mas foi o jeito que eu encontrei de começar a tocar violão. Meus primos ali enchendo a paciência deles e dos músicos da minha igreja. E eu fui crescendo dentro disso, cara. Eu tive um trabalho formal fora da música, porque eu estava estudando numa escola que tinha um custo meio difícil, e aí eu tive que trabalhar ali, fui telemarketing, né? A profissão mais amada dos jovens aí. É verdade. Fiquei 2 anos, cara. 2 anos trabalhando com isso. Quando eu percebi que empatou os valores que eu conseguia ganhar como telemarketing e dando aula e tocando também, que na época eu tocava mais fora, aí eu já, graças a Deus, deixei o telemarketing. Mas se você recebeu uma ligação às 8 da manhã, era eu. Era Oi, você meu que nome ia é me Felipe xingar, né? Pimentel, Nem tinha o Pimentel. Claro. só era cobrança ainda, de cartão de Cobrança. crédito. Caramba. O pessoal me xingava. Sábado, 8 da manhã, o pessoal não estava muito afim de ser cobrado. Imagina, quem está, né? Eu trato bem os telemarketings, né? Até hoje, quando me ligam, bom dia, Uma querido, identificação, tá né? trabalhando bem aí e tal. Legal. Eu aprendi a gostar deles, né? Muito bom. Viu? E assim, a gente armou todo um aparato aqui, não foi pra nada, né? Vamos cantar uma coisa? Alguma Vamos. coisa, né? Vamos sim. Então faz alguma coisa aí que, né, vier ao seu coração aí nesse momento. E aí eu vou fechar meu microfone pra não correr o risco de eu te atrapalhar. Não, fica à vontade. Quando eu cheguei aqui, eu tinha vindo um pouquinho antes, né? Uns dias antes aqui. E vi, né, a plaquinha, cantinho de oração e as coisas sendo arrumadas aqui. Mas quando eu cheguei hoje, a gente já sente um clima assim, né? Ficou um lugar muito agradável. Eu acredito que você deve buscar muito a Deus aqui, as pessoas da igreja devem se reunir aqui também para isso. Então aqui ficou um clima muito bom. Então eu vou cantar um hino que eu gosto assim de ouvir. Quando toca na minha igreja eu fico feliz. Não toca muito hoje, mas de vez em quando ele aparece no repertório, né? Muito bom, fica à vontade. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bom, cara. Que top. Gostoso demais ouvir. E assim, de todos os instrumentos, claro que todo instrumento bem tocado é muito gostoso de se ouvir, né? Mas o que eu gosto do violão é a facilidade com que se dá a dinâmica para ele, né? Sim. Então, lógico que qualquer instrumentista vai fazer isso, mas no violão isso é muito perceptível, né? E mesmo que uma pessoa ela não tenha um conhecimento muito profundo de música, ela consegue perceber essa intensidade, essa hora de morte, e é muito legal, cara. Sim, tem a primeira vez que eu fui fazer aula de violão, o professor falou que a questão do violão era a intimidade com ele, né? Que ele é um instrumento que já fica no colo, fica pertinho aqui do coração. Legal. E eu acho que é por aí, né? Cada músico que você perguntar a particularidade do instrumento, o cara vai ter uma explicação linda sobre, né, a intimidade dele ali com o instrumento. Mas o violão, eu acho que ele tá próximo de todo mundo. Você pode ver que a maioria dos músicos aí, batera, tecladista, saxofonista, esse cara tem um violãozinho lá no canto, que de vez em quando ele pega para tocar. É um instrumento fácil de acesso, né? No Brasil é super popular, né? As casas têm um violão ali. Você é do tipo que dormia com o violão em punho, assim? Eu conheço história de gente que fala, não, eu dormia com o violão abraçado, cortava no outro dia, uma dor no braço, porque ficou o violão meio desconfortável. Mano, cara, quando eu ganhei o primeiro violão, eu fiz 15 anos. Eu comecei a tocar com 13, fiquei 2 anos sem ter o violão. Então, pegando emprestado de todo mundo ali, tinha um senhor que morava do lado da minha casa, que ele tinha um violão. Ele tocava muito bem, cara. Não sei que aquele cara tava ali, sabe, perdido ali, trabalhando com outras coisas. Mas eu ia lá e ficava enchendo a paciência dele pra pegar o violão. Com 15, no dia do meu aniversário de 15 anos, meu pai comprou um violão, um tonantinho, amarelinho, com capa, e colocou em cima do sofá. Quando eu entrei, percebi que era pra mim ali. Cara, eu fiquei muito apegado a esse violão. Que legal. Foi, assim, seu primeiro violão foi um tonante? Foi um tonante. Que legal, o meu também. Foi um tonante daquele fininho, lembra? Sim, sim. O meu pai foi na fábrica, era Rei dos Violões, não é? Uma coisa assim? Isso, tinha por exatamente. Aqui. Meu pai foi lá e comprou. Depois de uns 4 anos, aí eu comecei a mexer muito nele, assim, pintei, coloquei adesivo. Começou a estilizar o violão, que legal. Mas eu fiquei uns 10 anos com esse violão. Cara, ele acabou, assim, sabe quando ele acaba no tempo? Que ele foi desmantelando até ele encerrar a vida dele. Assim, não foi vendido, eu não sei nem como que eu joguei fora ele, mas acho que ele tá lá, a poeira dele lá em tinha casa, que ter guardado, né? Como relíquia. Não deu. A gente usou muito. Meu irmão também toca, né? Eu tenho um irmão que é batera, a minha irmã canta. Legal. Então todo mundo mexia lá com o violão em casa e ele foi ficando no tempo. Normal. Felipe, fala uma coisa pra mim. O que você tem de referência musical, assim, nessa caminhada sua? Pelo que você falou, desde os 15 que você toca e tem já esse contato mais profundo com música, né? Lógico que sempre gostou, brincou lá com meia-lua na igreja e coisa do tipo, mas nessa caminhada pra você chegar hoje, o que você tem de conhecimento, né, de desenvolvimento musical, conta um pouquinho pra gente do que você teve de referências nesse caminho. Sim. Mano, a primeira parte foi ali na igreja, como eu te disse, né? E todos os cantores ali da época. A gente congregava numa igreja Assembleia de Deus. E tinha uma cantora na época que chamava Shirley Carvalhais. Eu não sei se ela canta até hoje. Difícil de falar, hein? Minha língua quase trava. Dá um enrosco só. Mas ela era conhecida, assim, até na época, tudo. Tinha músicas que tocava muito e ela ia na minha igreja. Por algum motivo, o pastor tinha um contato com ela e a minha igreja era pequena, mas ela ia lá. E aí foi a primeira vez que eu vi um som profissional, né? Porque uma vez ela foi com a banda na festividade, assim, e aí aquilo me marcou. Não foi o estilo musical que ficou pra mim, mas eu já gostei do ambiente. E uma época eu fui visitar um professor pra fazer, assim, a primeira aula e tal. E quando chegou lá, ele tocava completamente diferente do que eu... Porque eu já tinha aprendido a fazer, tipo... Sabe esse som, assim, né? Eu tocava coisas desse tipo, gostava de rock e tal. Mas quando eu cheguei lá, ele tinha um violão já de corda de nylon, o meu era de corda de aço. E ele começou a tocar coisas, tipo...
tinha esse som, o violão dele. Aí eu fiquei olhando assim, cara, daquele dia pra frente, eu não esqueci mais desse som e comecei a buscar da onde vinha. E ele começou a me indicar. Aí ele falou, você vai escutar o Chico Buarque, o Djavan, o Caetano, o Gil, você vai escutar essa legal. turma. O Tom Jobim, depois veio chegando o João Gilberto. O João Gilberto foi um susto quando eu vi ele tocando assim. Eu falei, nossa, que isso. Mas aí eu fui ficando nesse time, assim, nesse som, né? E aí teve até um tempo na adolescência, assim, que eu comecei a ouvir isso. E eu tinha dificuldade com alguns hinos, porque eu ouvia tanto aquele estilo musical da MPB, de coisas mais sambadas, que... Quando eu ouvia a música que se tocava na igreja, eu sentia a falta daquele estilo que eu gostava, né? Mas acho que todo mundo deve passar por isso, porque a gente gosta de estilos musicais diferentes, né? E aí não vai agradar todo mundo. Tem alguns estilos musicais que é bom, né? A gente deixar lá em casa pra tocar. Né? Então, eu falo brincando assim, porque a gente hoje tá nos ajudando aqui, né? Presbítero Samuel. E a gente fala muito sobre ritmo. E aí tem que tomar cuidado, né? Porque nem todo ritmo a igreja vai ter, assim, uma inserção na cultura dela. Então é normal você gostar de uma coisa, mas quando chega na igreja existe uma cultura ali, né? Que acaba sendo respeitada de forma natural. Sim, eu entendo isso perfeitamente. Mas como adolescente, eu não conseguia entender, né? Normal. Por que não tem uma bossa nova aqui na abertura do culto? E aí, mas isso vai sendo compreendido. E a igreja tem outros motivos, né? A música é uma coisa que tá ali. A gente que é músico acaba ficando muito apegado a isso. Mas a igreja tem outro fundamento. Mas eu sempre quis que a música fosse um pouco diferente. Eu acho que os estilos que a gente toca não são os melhores que a gente poderia tocar. Sim. São bons, Sim. tem coisa legal que toca, mas eu acho que podia ser um pouquinho mais... Inclusive, mais a gente sofisticado. sofre muita influência americana, né, Felipe? Sim. Eu percebo cada vez mais. Esses dias eu não sei quais músicas eu estava procurando, e eu comecei a perceber que a galera tem pegado muita música, mas assim, numa proporção que pelo menos eu não sabia, que é americana, e tem traduzido para poder tocar e trazer uma versão no português. Sim. Aí chega aqui, estoura, todo mundo ama, ouve, é tocada em todas as igrejas, mas quando você vai a fundo procurar quem é o autor, né, qual a origem da música, é uma música que vem da cultura americana. Né? Sim, sim. Lá teve aquela fase do gospel, né, como estilo, do black music, né, que acontecia com os corais e tudo. E depois os corais começou, batistas, né, de afrodescendência. E era uma musicalidade top, né? Absurda. E o Kirk Franklin, né, que eu acho que é o que ficou mais... Aí nós estamos elevando, assim, o nível a Mas teve essa fase, uma altura muito boa. Que aí apareceu o Renascer aqui, fazendo coisas parecidas, com coral, com banda, com orquestra. Mas depois começou a aparecer um pouquinho mais worship, e aí perdeu... É americano, mas é uma outra ala, né? Uma coisa mais rock and roll, mais pop. Certo. E aí essas versões que a gente faz aqui, eu respeito, mas eu não consigo entender assim exatamente o motivo. É como se você já tem uma coisa legal em casa. Você tem... Deixa eu pegar aqui um exemplo besta, mas tem uma lasanha lá na sua geladeira. E aí você vai num restaurante e compra lasanha e come. Mas já tinha uma na sua geladeira. Pode crer. Sabe? Às vezes a sua tava até melhor, tava mais curtidinha ali. Então eu acho que a gente tá fazendo isso. A gente tá buscando lá fora coisas que a gente tem mais legal aqui dentro. Aqui dentro. O Brasil é muito rico. Cara, se você pegar os músicos brasileiros, as referências, assim, de músico brasileiro, é referência pro mundo. Os caras saem daqui pra tocar, pra dar aula. E aí, quando a gente vai ouvir música aqui, a gente pega lá de fora e traz pra cá, e às vezes não traz nem o melhor lá de fora e perde o melhor que a gente tem aqui dentro. Então, ainda bem que a internet deu tem os nichos, né? Você consegue buscar, você consegue ouvir música boa. O pessoal fala, não se faz mais música boa. Você faz. A gente que não sabe procurar, às vezes, não tá ao alcance da mão, você precisa se esforçar um pouco, né? Exatamente, não toca toda hora. Mas se você buscar, é uma busca certa ali no YouTube e tá tudo resolvido. Né? Eu tenho um exemplo bom para dar sobre isso, e com certeza você conhece, dentro do próprio Brasil, de 2 artistas que digamos assim, ele se abriu para fazer algo que fosse mais comercial, onde as pessoas realmente curtissem um pouco mais, e o outro falou, não, essa é a minha essência e eu vou me manter, que é o João Alexandre e o Stênio Márcios, né? Márcios, o Stênio Márcios. Então, o João Alexandre, ele
gosta muito dessa levada brasileira, né, da bossa nova, do MPB e tudo mais, e trouxe isso para músicas cristãs. E o Stênio fez a mesma coisa, só que o João Alexandre, ele se abriu para fazer versões bem produzidas musicalmente de músicas que estavam estouradas, e isso fez com que o nome dele ficasse muito mais evidente do que o Stênio Marcius. Mas se você pegar musicalmente, as letras e tudo mais, claro que eu não tô querendo comparar a qualidade musical de um de outro, não é isso. Apenas mostrando que o que você tá falando, ele encontra coerência real naquilo que a gente vive, né? O Stênio Marcius tem músicas lindas, maravilhosas, de letras muito profundas, tanto quanto as do João Alexandre, que já levou em algum tempo da vida dele um pouco mais a crítica também, né, social e coisas do tipo. Mas assim, são extremamente bem produzidas de ambos, mas você provavelmente, dependendo de quem está nos ouvindo, sabe quem é João Alexandre, mas não sabe quem é Stênio Marcius por conta disso. O Stênio tem uma linha bem de compositor, né? Isso. Compositor mesmo. Ele faz as músicas e as pessoas gravam. Ele também grava, mas eu acho que eles se completam, assim. Quando o João grava uma música do Stênio, eu acho que aí fica perfeito, né? Legal. Mas você vê, é uma MPB, né, cara? O Stênio tem uma MPB mineira, assim, é um negócio meio... Não é uma MPB mais carioca, muito sambada, é uma MPB mais mineira, com acordes do estilo de música mineira. E o João Alexandre é o cara ali para harmonizar as coisas, né? E canta maravilhosamente bem também. Então, é o que você falou, é uma escolha, né? A música, quando eu comecei a tocar, eu lembro bem que as pessoas olhavam e quem vai seguir uma carreira musical, às vezes os pais, os amigos têm aquela expectativa que o cara que é músico, ele vai ser igual um jogador de futebol. Só que nem todo jogador de futebol é o Neymar, né? Tem o Neymar ali, tem alguns outros que chegam perto, mas tem muito operário, cara. Tem muito jogador que ganha pouco e que trabalha muito e que joga bem também, faz a parte É o que sustenta o time, né? Um time não é feito só de Neymares. Exatamente. E a música é a mesma coisa, cara. Tem nichos. Tem gente que vai aí, estoura e é visto pelo Brasil inteiro e fica por muito tempo assim. Tem gente que é visto uma vez e desaparece, né? Com uma música que fica. Mas, assim, tem muita gente que tá na mídia que eu gosto, mas, por incrível que pareça, a maioria dos músicos e das músicas que eu gosto não são as que estão tocando, assim, toda hora, né? O João mesmo, né? O João Alexandre, que todo mundo gosta e aparece muito, tem muita coisa que estoura, assim, mas se você comparar com outros artistas, por exemplo, você pega uma música da Aline Barros e uma do João Alexandre, você vai ver em termos de visualização e de vezes que essas músicas são tocadas, né? Talvez a Aline toque muito mais, né? Nas igrejas e nos... Perfeito. Então... É que é difícil tocar as músicas do João Alexandre, né? Você mano, lembra alguma coisa do João Alexandre? Só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente tá falando, João Alexandre, ele tá assim num nível do Felipe, claro, não o meu. Não, ele mas é o vocês, sono dele, né? Mas vocês vão entender por que a gente tá falando que às vezes o João Alexandre, ele tem um alcance menor, inclusive pensando agora em louvor para a igreja, né, Felipe? Porque realmente as músicas dele são muito trabalhadas. E é difícil de você trazer essas músicas que são cheias de acorde e de assim, uma construção harmônica e melódica linda e você baixar o nível. É difícil fazer isso, né? Então faz alguma coisa aí que é característico do João. Vou tocar um pedacinho aqui de uma que o João toca e que o Stênio que fez a letra, se eu não me engano. Posso estar errado, mas é uma que eu gosto. Vou pescar. Parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Depois da segunda parte, o homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma ação sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a certeza de ter negado por nada. É a hora da verdade aqui em volta da fogueira.
tu sabes do meu amor por ti. É bonito, né? Agora... O João toca muito. Você tem que ver o João tocando isso aqui. Então, mas é vamos um absurdo. lá. Como que a gente simplifica isso? Não dá, cara. Por isso que eu falo pra você que realmente é difícil não colocar, né, tantas notas assim na harmonia. Sim, mas mesmo que a gente não tocasse, se as pessoas conhecessem, já seria Não, claro. baita passo. Até porque a gente não toca tudo que a gente conhece, É, né? A gente não usa 100% daquilo que a gente faz. Mas é muito bom, muito gostoso ouvir essas músicas bem trabalhadas assim. E eu acredito que há espaço para elas dentro da igreja. Vamos falar um pouquinho agora de música, né, voltada para a igreja. E uma das coisas que a gente tem ouvido o pessoal falar bastante e que até pouco tempo não se falava sobre isso é a necessidade das músicas dentro da igreja serem congregacionais, ou seja, ser de forma que as pessoas ali consigam realmente cantar aquela música junto com a igreja. Mas eu entendo, pelo menos se eu estiver errado, fique à vontade para me corrigir, né? Que ainda há espaço para bons músicos na igreja e nós precisamos acordar para isso. Porque senão, se a gente não entender que uma música bem tocada assim, ela também serve de glorificação, de louvor ao nosso Deus, e que o instrumentista, ou mesmo o cantor, ele está fazendo aquilo não para se aparecer, mas porque é o melhor dele para Deus, e encontrar forma de que ele realmente dedique isso na igreja, a gente acaba perdendo muitos bons músicos que estavam dentro da igreja e migram agora para fora da igreja, como por exemplo a questão financeira também, né, Felipe? Sim. Então, às vezes a gente tem um profissional dentro da igreja, ele é uma pessoa que vive da música, faz de tudo para música, e às vezes a igreja tem condição de chamar esse cara e falar assim, meu, você vai ser o diretor de música da igreja, você vai produzir, você vai ensinar, você vai fazer com que a igreja aumente a cultura dela musical, ou seja, nós vamos remunerar você para que você trabalhe para a obra, para o reino também. E as igrejas, na maioria das vezes, não têm essa visão, ainda que elas tenham uma condição, mas elas acham que o músico ele tem que fazer aquilo pelo amor apenas, né? Ah, não, é membro da igreja, tem que tocar, mas peraí, mas é a vida do cara, ele é profissional, ele faz aquilo como ganha-pão. E aí o que acontece? Quando você, pastor, né, líder de igreja, tem um músico desse naipe dentro da sua igreja e você não o valoriza dessa forma, tendo condição, claro, nós não estamos aqui falando que é uma obrigação, mas tendo condições de fazer um departamento musical bem consolidado dentro da igreja e não faz, o que acontece é que esse músico ele vai encontrar lastro em outras igrejas, primeiro talvez, mas quando não, ele vai para o mundo, porque é onde daí ele pode tocar à vontade, dar o seu melhor de forma que ele não vai ficar frustrado, né? Então, eu acho que é um ponto que vale a pena a gente trocar 2 dedinhos aqui de conversa sobre isso também, né, Felipe? Você sofre com isso, falar nisso? Eu já sofri mais, né? Eu já sofri mais, porque para mim o grande problema é assim, a igreja não tem condição, né? Um exemplo, uma igreja que não tem a condição de remunerar um músico ali, um profissional. Além de não permitir que ele seja remunerado ali, porque não tem condição, ainda tem aquele negócio de, às vezes, não deixar o cara sair para tocar em algum lugar, um casamento, um evento, onde seja, que aconteça uma oportunidade de... Porque o que as pessoas não entendem é que o tocar e ser remunerado é uma oportunidade de trabalho. O cara não tá saindo para ir numa balada, para ir, sabe? O cara tá indo trabalhar. E aí a gente glorifica a Deus quando o irmão vem e fala assim, poxa, eu estava desempregado e aí eu consegui um emprego, e todo mundo fica muito alegre, né? Sempre, com certeza. Agora, quando um músico começa a trabalhar e o cara começa a falar que está trabalhando, existe ainda muitos lugares não já entenderam, né, que o cara precisa viver, mas tem muitos lugares que ainda olham com maus olhos pro trabalho do músico. E eu simplesmente não converso sobre isso com pessoas que não têm a cabeça, pelo menos a disposição de entender.
Porque quando a gente está fazendo uma obra na igreja, por exemplo, deu problema lá no encanamento da igreja. Você vai chamar um cara que vai fazer uma obra, a não ser que o cara queira ofertar aquilo, pode cobrar o serviço. Naturalmente. Né? E o músico a gente não vê assim, cara. Eu toco na igreja que eu congrego, eu toco e não sou remunerado por isso, eu faço porque eu gosto muito de fazer. Mas já toquei em outras igrejas sendo remunerado e já toquei em outros lugares sendo remunerado. Então eu acho que tudo vai de uma boa conversa. Não tem condição de remunerar o músico, mas pelo menos não julga quando o cara precisa trabalhar. Sim, Você um pode meio termo, um aconselhar, equilíbrio. sabe? Não tem problema você chegar e conversar, ó, cuidado, esse lugar que você vai, sabe? Mas o cuidado a gente tem que tomar em qualquer emprego. O cara pode pecar e fazer qualquer coisa que Deus não se agrada em qualquer tipo de trabalho, cara, porque isso está na mente do ser humano. O cara pode estar dentro de um escritório que for e ele fazer alguma coisa que desagrada, que está fora do contexto que a gente vive como cristão. Uhum. E a gente acha que só o músico, porque está em determinado lugar, que vai cair nisso daí. Então, eu gostaria muito que as igrejas pudessem, para segurar os músicos, né? Para o cara ficar lá. Você já ouviu uma frase que diz assim, viu, você só toca ou você trabalha também? Cara, essa é clássica, né? Você só é músico, só toca? Você não trabalha? Não, você sabe que ainda me pego às vezes ouvindo isso daí, cara? Sério, cara? Pessoas que Caramba. mandam mensagem assim, tipo, você ainda dá aula? Tipo, como se você fez isso uma época aí, Não é sabe? profissão, Mas você já deve ter arrumado um emprego, né? Já deve ter arrumado o que fazer de melhor na vida. É estranho. Eu dou risada, cara. Eu dou risada porque, meu, é um trabalho árduo, Du. É um trabalho que você tem que colocar a sua vida nisso. Primeiro, para você tocar direitinho, já é difícil. Uhum. E depois, para você ter uma oportunidade em meio a tantos músicos bons, né? E que já tem os seus times montados ali, é difícil você entrar num esquema para tocar se ninguém te conhece, se ninguém te viu. É complicado. Então, quando o cara consegue isso aí, meu, é uma vitória e é um trabalho, cara. O cara tem que estudar muito, assim. O pessoal não entende que quando o cara do violão tá com o violão na mão ali, tirando um sonzinho, que ele tá estudando. Você pensa que o cara tá só matando hora. Como se estivesse rolando um Instagram assim pra cima, sabe? Não é, cara. O cara tá colocando a técnica dele ali em dia, tá tirando uma música, tá fazendo um som, né? A gente se prepara. Você pediu pra mim tocar uma música do João Alexandre aqui. E eu toquei do jeito que eu lembrei, né? Mas se eu fosse tocar essa música hoje, tipo, vai apresentar essa música, meu, eu teria que ouvir ela bonitinho, tirar todos os acordes, me preparar, colocar num tom que fosse agradável. Aqui eu toquei no bate-papo, pegamos o violão e tocamos. Mas existe um preparo, você toca, Du, você sabe do que eu tô falando, você sabe como que é difícil tirar um repertório. É verdade, deixar... sim. Vamos fazer uma cantata, vamos fazer... Acabamos de passar por isso, meu, inclusive. Isso dá um trabalho absurdo. E aí, se o cara trabalha num CLT aí das 8 da manhã às 18 horas, se o cara tem filho, o cara tem esposa, quando chega em casa ele tem que colocar o tempo dele ali para fazer isso, é muito difícil, a mente fica muito cansada, cara, e você não consegue desenvolver um trabalho agradável. Então, a gente tem um músico, e eu acho que os músicos da igreja, eles são os que ficam mais musicais depois, por conta da quantidade de música que a gente tem na igreja. Não é todo mundo que vê uma banda tocar ao vivo. E a gente vê todo dia que tem culto. Você chega no culto lá, tem o batera, tem o baixista, tem o teclado, tem os cantores, os caras erram, acertam, a gente vê como que funciona, né? Quem não frequenta uma igreja, não vai num show toda semana. O cara vai de vez em quando, e aí vê, mas a gente que tá nesse convívio, a gente acaba gostando muito de música por isso, né? Porque a gente tem a oportunidade de assistir os caras tocando ali. Então, se a igreja tivesse essa visão, talvez a nossa musicalidade tivesse mais legal. Pelo menos nossos músicos estariam congregando nas suas igrejas, tocando e participando. Mas a gente acaba perdendo uma galera, né? Não que o cara deixa de ser cristão, mas o cara deixa de prestar esse serviço para a igreja. É verdade. Porque ele precisa prestar em outro lugar. O cara continua congregando, mas o cara tem um baita talento. Precisa comer. E o cara falou, eu quero isso para minha vida, né? Então é comum. Ô Felipe, e esses dias a gente estava comentando também, falando, né, de igrejas que têm talvez uma visão próximo disso e que você percebe que, pelo menos musicalmente, né, eu quero fazer um parênteses aqui para dizer que nós estamos falando musicalmente, não queremos entrar em nenhum
nenhum tipo de intriga, né, ou de debate Claro. sobre qualquer outro aspecto, mas tem algumas igrejas que se destacam ao longo do tempo. Então, talvez das principais, como igreja, eu quero dizer, né, Uhum. como igreja que realmente financiou o seu ministério de música na igreja e realmente fizeram com que aquilo crescesse, se desenvolvesse. Então, lá atrás você já comentou, por exemplo, da Renascer, Uhum. né? Talvez seja, como igreja, um dos maiores exemplos que a gente tem de investimento. Aí nós vamos ter a Lagoinha, né, que também, com Diante do Trono, investiu pesado no Ministério de Música da igreja. Talvez nessa mesma linha, me ajuda aí a falar o que mais que apareceu no meio do caminho. Hoje a gente tem uma Ibabe, Uhum. né, que há pouco tempo tinha o Paulo César Baruch, que é um cantor também renomado no país. Quem? IP Alpha, verdade, que também estão investindo lá, né, legal em música também. Você lembra de mais nomes aí para Cara, alargar? a Assembleia de Deus tem uma cultura muito grande de orquestras, Orquestra. muitos músicos de É orquestra. que isso aí não dá projeção, né, cara? Isso acaba não dando Hoje em dia projeção. mudou um pouquinho, né? Hoje eles têm uma musicalidade, até muitos músicos que eram da Renascer, você vê tocando lá na Assembleia Madureira e tal, você vê esses caras lá na sede tocando, né? É que aparece pra gente o que tá muito em alta, né, Du? Mas se você pegar a Assembleia de Deus, eu sou membro da Assembleia de Deus, então eu posso te falar como que é mais ou menos. As grandes têm essa projeção, os músicos conseguem remunerar e conseguem trabalhar, mas são muitas igrejas, né? E as igrejas menores acabam sofrendo muito por falta de apoio, por falta de condição. Então, eu comecei a ver música assim na Renascer. Eu ia lá no Espaço Renascer na segunda-feira, quando tinha aqueles eventos da Renascer. Legal. Ia no SOS da Vida, na Marcha. Então a gente assistia, e aí via assim, ó, tinha uma Oficina G3, tinha o Cats Barneia, bandas já renomadas estouradas e tal. do país. Mas as aberturas eram de bandas menores, então você via que tinha espaço pra uma galera que ninguém conhecia. A não ser o pessoal da Renascer mesmo ali, tinha o Código C, tinha umas bandas que tocavam todas as aberturas, que eram, você via que era banda local, que às vezes estava em alta ali na Zona Leste, na Zona Sul, na sua igreja, mas eles colocavam naquele espaço ali, né, na Renascer para tocar. Mas hoje em dia tá meio complicado de ver isso. As grandes contratam os músicos, né? Você citou o caso da Ibabe, que é um lugar que eu gosto, assim, acho que o Baruch tava lá, né? E somava muito. Mas tem a Marcena, né? E todo mundo que você vê, assim, todos os cultos que você assiste lá, a música é impecável, né? E eles estão colocando essa cultura aí, eu tenho visto louvorzões, cantatas, sabe? Tentando trazer. Porque, querendo ou não, a música é um veículo que toca muito a pessoa, né, Du? Se a mensagem estiver certinha no que está sendo cantado ali, no que está sendo tocado, é difícil não tocar o coração de alguém. Porque a gente gosta de música, cara. A gente é brasileiro. Você vai na academia, tem música. Você vai limpar a casa, você põe música. Você vai andar de carro, você põe música. Então... Agostinho disse que quem canta ora duas vezes. Sim, né? A ideia é justamente de orar, cantar né, as palavras, mas também que existe algo além das palavras, né? Que é toda essa musicalidade, esse sentimento que vem aflorado pelas notas musicais. Sim, tanto que a gente escuta às vezes algumas músicas que são instrumentais e parece que essas músicas também batem, assim, né? Você fica mexido por uma música que não tem poesia. Poesia é uma arte extra, né, na música. A música é harmonia, melodia e ritmo. Isso. A poesia é uma outra arte, maravilhosa também, mas você pode ler poesias que não são musicadas. Isso, né? uma declamação. Exatamente. E, Felipe, você acha que existe sol maior do céu e dó meio diminuto do inferno, cara? Desculpa eu entrar com isso aqui, veio na cabeça. Eu assisti um vídeo, na verdade um vídeo não, o João Alexandre uma vez foi lá na minha cidade, né, na Igreja Presbiteriana Central, e aí sempre foi, né, dentro das igrejas presbiterianas, o maior templo que conseguia, né, realmente receber mais gente, e João Alexandre foi bem no auge dele. E aí ele falou disso, cara, falou assim, parem de achar que existe, eu não sei, você vai dizer isso com mais propriedade, mas existia uma progressão melódica no tempo medieval que a igreja proibiu de ser tocada, porque remetia a um sentimento meio que satânico, coisa do tipo, né? Então, você acha que tem, cara, mesmo isso? Um tom ou uma harmonia que seja mais santa, menos santa?
Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que tem música boa e música ruim. É, isso aí. Música boa e música ruim. O trítono, né? Que era. Eles falavam o diábolo em música. Ah lá. Exatamente, era um som, isso aqui, mais ou menos. Não podia fazer isso para chegar aqui, ó. Que é uma dominante, né? Uma preparação. E aí repousa o acorde aqui. Tinha que ser tudo liso, assim. Se fizesse. Aí Já vinha a o Santa inimigo Inquisição. já tava manifesto. É uma loucura, né, Pode cara? crer. São outras épocas, né? Mas demonizaram muita coisa, né? Lembro quando a gente começou a ouvir rock com letras cristãs, não pode. Eu lembro quando aparece música brasileira, samba, pagode. Essas coisas aí são sempre demonizadas de um jeito que eu acho péssimo. Exagero, assim, né, cara? cara? Um exagero. Eu acho que a igreja, o momento de culto é um momento de culto. Você tem que fazer aquilo que condiz com o culto, né? Agora, a vida do cristão, cara, tem um texto na Bíblia que fala assim, serve a Deus e vive. Então, esse vive, tá dizendo, vive. Você não consegue colocar um fone de ouvido e sair na rua sem ouvir nenhum som da rua, né? Você tá envolvido num cotidiano, numa vida que as músicas estão aí, os sons estão aí, cabe a gente filtrar. Mas isso não é só na música. Eu não sei por que o pessoal tem essa cisma com músico, sabe? Acho que o cara é sempre um cara meio errado, um cara que... Músico e música de uma forma geral, né? É justamente porque a música, ele é um instrumento poderoso, às vezes até de manipulação, né, cara? Então você consegue, às vezes, manipular quando usado para o bem, claro, muito bom, mas até para o mal, né? No sentido não de que você vai invocar um espírito ruim na pessoa, não é isso. Mas às vezes você pode simplesmente trazer sentimento que a pessoa fique tendenciosa a algo que você tenha de necessidade, ou de desejo, ou de vontade ali, que ela faça por você, né? E aplicando isso à igreja de uma forma geral, é que fica perigoso. Né? Que fica perigoso. Então, existe até muitas críticas quanto a fazer fundo musical para pregação, né? Acredito que você também tem sua opinião sobre isso. Quanto a fazer apelo com música de fundo musical. Por quê? Às vezes a pessoa ela faz aquilo pela emoção. Mas beleza, na segunda-feira que ela vai trabalhar, será que ela vai conseguir traduzir essa emoção que ela sentiu pelo ambiente, a atmosfera que foi feito em coisas práticas para ela viver a vida dela na segunda-feira, quando ela for de manhã para o trabalho, ou quando o marido chegar cansado e falar uma coisa atravessada para ela? Entende o que eu quero dizer? Então, às vezes, a música ela é uma ferramenta que ela é utilizada de forma que deixa esse estigma através da história de que pessoas usaram a música de uma forma que não foi a melhor possível, vamos dizer assim, né? Associada a outras coisas. Sim, mas todas as artes teriam esse mesmo fim, né? Se você coloca uma peça de teatro apelativa, concordo, ou se você coloca um filme apelativo, então é comum a gente sair da igreja e ir no cinema. Você pega a sua esposa, vai no cinema, e assiste um filme que não necessariamente é o The Chosen. Você vai assistir um filme comum, mano. E aí música a gente não consome. A gente acha que a música é uma arte... eu acho que a questão, assim, da conversão, de usar a música para forçar a barra, acho que é isso que talvez você quis dizer, assim, tentar emocionar a pessoa, né? Eu acho que o Espírito Santo, ele tem o papel dele de convencer o homem, né? E a gente tem o nosso papel de mostrar a palavra, seja por música, seja por palestra, seja por atitude, seja... Então, esse segundo julgamento do que a pessoa vai fazer lá fora, não tem como a gente acompanhar. Tem como a gente, sei lá, discipular, tentar ficar próximo, conversar. Mas mesmo a pessoa que está muito tempo na igreja, às vezes sai na segunda-feira e bagunça tudo domingo, né? Faz de conta que nem é com ela, né? Então, a gente tem que usar as armas que a gente tem, não no sentido ruim de forçar a barra, mas de levar a mensagem. Tem gente que consegue entender uma letra de música e não consegue entender uma palestra
às vezes, um TDAH ali, sabe? Que o cara não consegue parar e concentrar e ouvir. E a fé, ela vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus cantada ou falada, qual que é a diferença? Para mim, nenhuma. Para mim, a diferença é só que tem um embalo ali, uma balada. O cara consegue bater o pezinho enquanto eu canto. Enquanto você faz uma palestra, ele fica estático te ouvindo. Mas a palavra toca ao mesmo ponto e cada um tem um tempo, né, de assimilar o que isso significa para nós, o que isso vai mudar na minha vida. Porque às vezes ele só levantou a mão ali, né, a gente tenta vender o Jesus ali, né? Quem quer levantar a mão? Meu pastor fala que Jesus é laranja, pra gente vender na feira. Vender, né? Jesus foi interessante. Jesus, parece uma venda, né, meu? Quem quer levanta a mão. Aqui tem... Então, essa conversão é um tempo, mano. A gente vai assimilando, vai ouvindo, vai aumentando a nossa fé. O Espírito Santo vai fazendo um papel, a igreja vai fazendo um papel. E a gente nunca fica perfeito. A gente vai sempre caminhando. Isso aí. E quando a gente chegar numa perfeição, a gente já vai estar com o que é perfeito, né? Com Deus. Então, eu acho que é um passo a passo. A música é mais uma arte que pode ser inserida na igreja, e a gente tem essa cultura, tem muito mais música do que teatro, muito mais música do que filme. Hoje tem se usado muitos vídeos, né, na internet. O evangelismo aí através de vídeo é muito feito, mas sempre tem música. Você pode ver qualquer filme bom, tem uma trilha sonora boa. Sempre, com certeza. Então, a música a gente tem que usar, cara, tem que aproveitar essa maravilha que Deus deixou pra gente, sabe? É uma coisa que dificilmente você conversa com uma pessoa que fala, não gosto de música. É verdade. A pessoa pode falar, não gosto daquela música, eu não gosto daquele estilo, eu não gosto... Agora, uma pessoa que fala assim, eu não gosto de nenhuma música, pelo menos eu não me lembro. Pode ter alguém aí nesse mundão doido, mas é difícil de você conceber. A gente evita alguns estilos que talvez você não goste muito. Eu não escuto música por estilo, cara. A música que me tocou e ponto. Pode ser num ritmo de baião, num ritmo de samba, pode ser um worship, pode ser um louvor, pode ser o estilo que estiver tocando ali. Se a letra falar comigo e a harmonia, a melodia me fizer, sabe, trazer alguma coisa pra mim, assim, alguma sensação boa, eu já fico alegre e começo a ouvir várias vezes, já quero fazer as versões, quero tocar, assim, então vou levando. Aí já começa a viajar, né? Deixar aquelas músicas tortas. Que só quem toca consegue cantar, né? Muito bom. Ô Felipe, e vamos falar um pouco dos seus projetos, cara? As coisas que você faz, né? A gente tangenciou lá no começo que você tem uma escola de música e tudo mais, mas fala um pouquinho dos projetos pra gente poder bater um papo sobre isso também. Sim, Du, tem algumas coisas rolando, né? As aulas, como eu te falei, comecei dando aula particular e tudo, e depois rolou uma oportunidade de ter um espaço, né? Aí a gente tem a escola de música Art Play, que fica ali na Zona Norte de São Paulo, aqui na Zona Norte de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha. Outros professores que trabalham comigo, os cursos de música popular que a gente tem ali, né? Legal. E já fazem uns 8 anos, 10 anos que a gente tem esse projeto. Um tempo a gente foi junto com uma loja, que era a Pandora na época, depois a gente voltou a ficar sozinho como Art Play, começou como Instituto Musical Felipe Pimentel. Né? Você vê? Coloquei meu nome ali primeiro, fiquei mais humilde. Bem chique. Tirei meu nome depois. Porque começou a chegar mais gente, né? Você vê, você começa um projeto e não sabe a grandeza que isso vai trazer depois, né? Grandeza que eu falo, não que a gente seja a super escola, mas a gente conseguiu trazer novos professores que são tão ou mais importantes do que eu no projeto. Então, colocamos um nome Art Play ali, a arte de tocar, né? A arte de... E a gente toca esse projeto, é o carro-chefe, assim, do meu trabalho, né? E isso tem trazido outros projetos. Por conta dessa escola, a gente veio trabalhar com a SET, né? Que a gente tem um grupo maravilhoso de jovens e adultos que a gente dá aula de forma gratuita ali para as crianças, né? Um trabalho social
que a SET faz. A gente teve a oportunidade, até através de você, né, que me convidou para trabalhar. Moica, né? O Moica começou... fez aí como fala? Esse link entre nós, Sim, né? mas eu lembro quando você foi lá, a gente conversou e tudo, e eu nunca tinha feito um trabalho social dessa grandeza. E não é só o que eu faço, o que a Milena faz, né, a gente da área da música ali, mas o que todo mundo faz, né? A gente tá lá dentro, a gente vê as coisas acontecendo, assim, que a gente não participa, mas que a gente fica sabendo e é bom demais, cara. É um trabalho que eu fico feliz. Eu não sabia que eu ia chegar a trabalhar num projeto assim, que tem voluntários demais, trabalhando muito, sabe? Uhum. É uma coisa bonita de ver. E esse projeto também é importante pra gente. Você falou uma coisa sobre mim, o que outras pessoas falam, e demorou pra mim perceber, mas eu acho que é verdade, cara. Eu não me proponho a fazer muitas coisas, eu fiquei sempre na mesma área ali da música, mas as coisas que eu me proponho a fazer, cara, se eu der minha palavra que eu vou fazer, dificilmente eu vou dar pra trás ali. Uhum. Porque eu procuro cumprir. Se não der pra me fazer, mano, eu vou te falar, não vamos fazer, porque não vai dar. Agora, se eu falar que eu vou fazer, provavelmente, se não acontecer nada assim muito esquisito, eu vou cumprir. Então, vai me chegando projetos, vai chegando coisas pra gente fazer, alguns a gente vai rejeitando, mas aqueles que a gente se apaixona, a gente faz. E aí a gente tá gerando um filho aí, né, que é um projeto novo que a gente começou, que chama Harmonia em Movimento. Eu gosto muito de harmonia, né, gosto muito dos acordes, essas coisas. E tem um professor que trabalha comigo, o Matheus Novaes, ele é pianista. Legal. E ele também é um cara apaixonado por harmonia, né? E os tecladistas têm essa manha dos acordes ali, né? Ele é um músico excepcional, assim. E aí apareceu uma oportunidade da gente gravar um curso para ensinar harmonia para as pessoas. E, cara, eu vou te confessar que no começo eu olhei assim e falei, meu, não, esse negócio gravado, como eu dou muita aula presencial, as pessoas não vão conseguir aprender. Fiquei com essa sensação. E nunca quis fazer. E aí eu comecei a perceber, comprando cursos de outras pessoas e postando nas redes sociais de forma gratuita trechos de aula, dicas e aulas. Então tem um canal no YouTube, que é um projeto também que eu estou pegando firme, no Instagram. E aí eu comecei a receber mensagens de pessoas que realmente estavam aprendendo, me vendo ali, ó, você vai colocar o dedo aqui, vai fazer esse movimento, sabe? Essas coisinhas assim que parece que não vai somar e as pessoas aprendendo. E com tempo reduzido, né? No YouTube eu consigo fazer um pouquinho mais longo, mas no Instagram é aquela correria, ó, faz assim, assim, assim e toca, pronto. Se vira então, nos 30. Quando eu comecei a perceber e receber mensagens de pessoas que estavam aprendendo de verdade, pô, cara, você falou isso aqui, eu consegui desenvolver aquilo, e aí você vai trocando ideia com a pessoa e vê que realmente a pessoa entendeu o conceito do conteúdo que você quis passar. Aí me interessou de gravar um curso para ver se a gente consegue abrir esse papo que a gente tem com o aluno dentro da sala de aula num outro local, onde o cara vai estar na casa dele, no celular dele. Ah, Felipe, mas isso não é novidade nenhuma. Muito músico já gravou cursos e cursos de música e musicalização. Tem um monte e outros muito bons. Mas, cara, a gente está fazendo com muito afinco, assim, para que realmente seja bom. É um curso de harmonia para quem quer aprender, melhorar os acordes, aprender a harmonizar, aprender a parte de composição da harmonia, né? Às vezes tá na igreja lá, chega um cara que tem uma letra, faz a música para mim disso daqui, você não sabe o caminho que isso precisa. Então a gente tá gravando, tá no finalzinho. Você tem participado com a gente lá, você tem visto como quiser, que é. Vamos pôr na rua logo. Vamos sim. E, cara, são muitos vídeos, muitas horas. Eu não consegui somar as horas, mas os vídeos, tem mais de 50 vídeos prontos. Alguns a gente gravou em sala de aula. Outros a gente gravou dentro de um estúdio com uma banda acompanhando, sabe? Então, a gente caprichou. O que eu pensava quando eu gravava o Matheus, e quando eu estava falando a aula ali, eu que estava ministrando a aula, era, se eu tivesse do outro lado, como que eu ia absorver isso aqui? Como que eu ia conseguir entender o que esse professor está falando, né? E a gente foi tentando manejar ali o nosso conteúdo para que alcance de verdade, não só alcance a venda. É lógico que a pessoa precisa comprar para assistir.
Sim. mas que a pessoa compre e aprenda. Se ela assistir, é claro, porque tem muita gente que compra curso e não assiste, né? É verdade. Mas Acontece se a pessoa se dispor, eu vou estudar isso daqui, e assistir as aulas na sequência, é muito... não é garantido, mas é quase 100% de certeza que a pessoa vai aprender, cara. Se a pessoa tiver uma disposição mínima de estudar, uma condição mínima de compreender, ela vai aprender. Dá uma ideia pra gente entender o que rola ali, assim. Quando você fala harmonia, pra mim, que toca um pouquinho também do teclado, do violão, eu entendo o que é harmonia, né? Mas tenta traduzir e demonstrar para o pessoal entender o que é um curso de harmonia, porque é muito comum a gente ir atrás de cursos que ensinem a tocar violão, que ensinem a tocar flauta, que ensinem a tocar bateria, ou seja, o instrumento, né? E essa não é a proposta desse curso. Esse curso ele quer ir além do instrumento, ele quer que você entenda o que está acontecendo, para que quando você chegar no instrumento, você consiga colocar ali no instrumento aquilo, né? Sim. Então, dá uma palhinha. Eu falei aqui em algum momento que a música, a gente consegue dividir em 3 partes. O ritmo, né? O ritmo é aquela combinação de valores, é o que dá andamento, assim, é o que dá sentido pro que você vai tocar harmonicamente e melodicamente. Então o ritmo fica claro, né? Isso aí. A melodia, ela é nota por nota. Então a gente tem um instrumento no corpo, que é um instrumento melódico, que é a nossa voz. Se eu tocar assim, ó, e perguntar para uma pessoa que música que é essa, dificilmente a pessoa vai compreender. Porque aqui pode ser muita coisa. Tem um ritmo e um acorde. A gente começa a tocar umas músicas aqui, o Samuel já canta várias, né? Porque ele conhece um monte de música. Então, a gente não consegue sacar. Agora, se você tocar... Qualquer criança já sabe o que é isso. Isso daqui é melodia. É o que a gente tem no corpo. Se você cantar, você não precisa da poesia. Se você fizer lá, 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 você já sabe o que é. Mas precisa de uma coisa para vestir essas notas. E o que veste as notas musicais individuais é a harmonia. Então é o acorde que vem para vestir a melodia. Então no comecinho eu toquei aqui o grande, né? Então a melodia dele tá fica um pouco sem graça, né? Você já consegue sacar o que é, mas falta alguma coisa. Quando a gente canta a melodia, imagina que tem um saxofone fazendo essa melodia e o violão começa a harmonizar, é esse som aqui, ó. Então vem harmonia. É o som. Outra cor, ó. Legal, eu já ouvi você falando de cor na música, né? Não dá um colorido diferente? Sim. Porque se a gente Muito tocar legal. aqui, ó, um acorde fixo, aí outro acorde, é o som. Isso daqui já é harmonia. Eu tô vestindo corretamente as notas. Mas o algo mais da harmonia é quando você consegue movimentar. Por isso que a gente colocou a harmonia em movimento, porque a harmonia realmente ela é movimento. A melodia é o que o compositor fez ali do coração dele, é a sucessão de notas, né? Mas é uma por uma. Agora, a harmonia, ela é de forma simultânea. Você junta todas as notas, ou algumas notas, e monta acordes. Isso vai sendo formado em camadas, é o que a gente fez no curso. Então começa com uma nota, 2 notas, um dueto, aí uma tríade, 3 notas, uma tétrade, 4 notas, e a gente montou um campo harmônico. O campo harmônico, né, já fala de harmonia. Então tá indo nesse passo o curso, da pessoa aprender a harmonizar, fazer uma base, um acompanhamento bonito, com cores diferentes do convencional. Então primeiro você tem que aprender o convencional, a gente ensina no curso do comecinho ali, do princípio. Mas depois você vai ver que os acordes eles têm muito mais sentido e muito mais caminhos, né, para você dar uma transformada ali no som. É isso que é um curso de harmonia, aprender a vestir as notas. Legal, muito bom. E isso é legal que ele se estende para todos os instrumentos, né, Felipe? Todos os instrumentos precisam, todos os músicos precisam saber de harmonia. Mesmo que o cara toque um instrumento melódico, porque você toca um violino, então você vai fazer um improviso, um solo. O que eu vou colocar na tua frente ali? Uma cifra com os acordes. Então você precisa interpretar que tom que tá aquela música, se tem um acorde que está fora da tonalidade, para você poder fazer aquele solo
dentro do que a harmonia já está propondo. Então, um bom músico sabe legal de harmonia, assim. E quanto melhor você harmoniza, depois a sua improvisação vai ficando melhor, né? Você consegue enxergar as notinhas dentro dos acordes. Legal. É um mundo mágico aí, cara. Aí vira uma caixinha de Pandora, né? Que a gente não para de estudar nunca, né? O Exato. negócio fica... Mas, meu, de verdade, a gente tentou, a gente colocou o coração ali no negócio, conversamos, são duas visões, né? É um violonista e um tecladista. E aí a gente juntou as ideias. O teclado pensa assim, o violão pensa assado. Então, vamos juntar isso aqui, como que a gente faz para explicar para a pessoa? E aí a gente montou o cronograma, o conteúdo e gravamos. E se Deus quiser, muitas pessoas vão ser alcançadas aí, vão aprender para poder tocar melhor aí nas suas igrejas, nos seus trabalhos, nos seus eventos, né? Vamos dar uma melhorada aí, se Deus quiser. Não, com certeza. E é algo que qualquer músico, tendo conhecimento, ele vai conseguir aprimorar, né? Vai conseguir evoluir. Inclusive, já falei que eles já têm um cliente. Já tem um cliente, né? Vender baratinho para você. Né? Exato. Obrigado, viu? Obrigado pela parte que me toca. Mas, assim, é algo que todos nós escorregamos na nossa caminhada de aprendizado na música, né? Eu costumo dizer, Felipe, que, eu vou chutar baixo, tá? 70% daquilo que eu conheço musicalmente falando, eu aprendi, cara, assim, nos meus primeiros 1 ano, 2 anos de estudo. Sim. Por quê? Porque você sai cavocando tudo, pegando um monte de referência. Edu, vamos tocar essa música, você não sabe, então, nossa, você soa. Até que um belo dia, o campo harmônico entrou na minha cabeça. Aí eu me lasquei, cara. Quando eu falei assim, cara, com essas notas aqui, eu toco esse mundo de música e eu consegui entender a relação dentro do campo harmônico, fazer alteração de tom. Essa música é em dó, vamos tocar em ré. Aquilo que você, quando a gente fez aula, colocou para nós, né? Não pensar no tom, né, que você está tocando, mas nos graus, né? Apesar de eu não entender dessa forma, mas o meu subconsciente sabe já que se eu sair do tom de dó, tudo bem que não é em todos, né? É dó, ré, mi, sol e lá. Fá e si, esquece. Mas assim, nesses 5 tons principais que 90% das músicas são tocadas, eu faço isso com uma certa facilidade para transpor, porque o campo harmônico entrou. Uhum. Mas assim, tudo isso foi aprendido 2, 3 anos desde o início dos meus estudos, né? De lá para cá, a minha evolução foi assim, muito pequena, cara. Justamente por quê? Porque daí fica aquela sensação horrível de que você toca qualquer coisa, qualquer música. E não é assim, cara. Por exemplo, a gente pegou uma música recentemente para tocar aqui na igreja. E qual tom que tá, fulano? É tal tom. E assim, ela é simples, realmente, a construção. Só que o que o Felipe tá falando aqui da harmonia, quando eu fui pegar a cifra dela, cara, aquilo que eu faço, um solzão, é um sol com nona e 11ª, sabe? É coisa assim que você, depois que você faz e você ouve, você fala, realmente é diferente, né? Sim. Então, eu percebo que é um mal de nós músicos, de realmente, em vez de continuar buscando, aprimorar, entender de harmonia, entender de escalas, né? Para quem gosta aí de solar no teclado, por exemplo, precisa saber, além da harmonia, mas também de escalas, né? Porque você vai fazer alguma firulinha ali, senão você vai ser um tecladista, né? Limitado como eu, que vai fazer só o campo maior ali, no máximo quando tem uma relativa menor. Então, Felipe, eu acho que esse tipo de curso, cara, ele tem tudo assim para alcançar muita gente, ajudar muita gente, porque é difícil você encontrar pessoas que estão preocupadas com isso. E a partir do momento que você demonstra para as pessoas que é um conhecimento não opcional, mas é necessário para ela fazer com excelência, né, a execução da música, vai vender fácil, né, esse Amém. curso. Amém. Cara, a gente quer muito que as pessoas conheçam esse trabalho. Porque quando a gente começou a tocar não tinha, né, esse tipo de explicação, sabe?
demorou, cara, pra me sacar o que era uma tríade, o que era uma tétrade, o que era um campo harmônico. Eu conseguia entender que as músicas se repetiam muito. Então você toca uma música em sol, tem o mi menor, tem o dó, tem o ré toda hora. Mas por quê? Uhum. Será que todo compositor pensa igual? Sim. Então, Inclusive o seu canal do YouTube vai nesse sentido, né? sim, Tocando e entendendo. Tocando e entendendo. Você sabe que esse nome, quando eu comecei a dar aula, a primeira vez eu fiz uma apostilinha para os alunos que chamava Tocando e Entendendo. Depois eu deixei de lado essa apostila, porque eu gosto de dar aula no caderno, assim, escrevendo à mão, né? Não gosto muito do esquema da apostila. Uhum. E aí eu deixei esse nome de lado, mas, cara, tem muitos anos isso. E quando eu fui abrir o canal no YouTube, me veio à memória esse nome e eu falei, poxa, tem tudo a ver. Porque eu já tive mais um tempo de maturação, de poder estudar mais, de poder compreender mais. Pra realmente, porque o YouTube é um lugar aberto, né, cara? Todo tipo de Coloca o pessoa, que de quiser, músico, desde os cara super avançado até um cara que tá começando hoje, pode ter acesso ao conteúdo. Então, conversar com todo mundo é muito difícil. E eu tô tentando fazer isso lá no canal, vejo os comentários, o que tá rolando, pra gente tentar fazer aulas que realmente... Porque a questão não é só ser visto, sabe? A questão é que as pessoas aprendam. Porque o comercial, pra mim, é você tocar bem, mano. Se eu dei aula pra você e você toca bem, pô, o cara toca bem porque fez aula com o Felipe. Agora, se eu dou aula pra você e você não aprende nada, fica aquele negócio, né? Meu, fez aula, não valeu de nada, só gastou dinheiro. Só. Então, lá no YouTube, o canal chama Tocando e Entendendo. Quem quiser dar uma olhada lá, é Felipe Pimentel, Tocando e Entendendo. Tem bastante vídeo lá já, bastante aula, e a gente está colocando semanalmente lá aulas gratuitas, né? Uhum. Bastante voltado para o violão, mas também tem bastante coisa de harmonia, de improvisação. Então, quem puder dar uma conferida lá. Legal, é muito bom, é muito bom. Dá pra pegar muita dica legal, sim, lá. Tem o famoso 251, que esse aí tá difícil de sair na minha cabeça, viu? Cara do céu, vou ter que voltar lá com você pra gente fazer umas aulas. Porque... Já tem vídeo lá, hein? Do 251. Já, eu vi. Já tem. Eu vi. E é muito legal, cara. E, enfim, isso é uma pontinha do iceberg, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de música, nenhum músico é igual professor, né? Ainda o Felipe é músico e professor. Mas eu falo professor de forma geral, não para de estudar nunca, né, cara? Não para de estudar nunca. Ele acaba tendo que o tempo todo se reciclar, aprender novas técnicas de aprendizagem, tem que rever, né, conceitos que estão sendo aprimorados, melhorados. Enfim, ele o tempo todo tem que estar em contato com aquele instrumento que ele usa para poder se dedicar e dar aulas aonde ele está, né? Uma vida não dá tempo, Duda, a gente estudar tudo que tem por aí. Porque alguns alunos olham pra gente dando aula e o cara, poxa, queria tocar, já ouvi isso, queria tocar igual você, ou tocar parecido com o que você toca. Isso deixa a gente feliz, mas você sabe que o buraco é mais embaixo, né? Porque quando eu vou fazer aula, por exemplo, eu não faço uma aula fixa, mas eu estudo bastante com alguns professores que eu gosto. Então eu vejo um cara que eu quero fazer uma aula, eu vou lá, faço uma, duas e vou pegando aula ali. E, eu chego na casa desses caras, às vezes mais jovens do que eu, às vezes mais velhos do que eu, às vezes muito mais velho do que eu, e o cara tá estudando exatamente as coisas que eu tô estudando também. Então, Legal. o cara tá há 50 anos tocando, o cara toca de tudo, mas o cara tá lá estudando campo harmônico, o grau, as escalas, a aplicação das escalas, a tétrade, novas cores para harmonia, novos sons. Então, a gente fica ali dentro desse processo que ele vai melhorando, cara. Igual a técnica, a mão, né? Vai ficando mais legal também, você vai conseguindo tocar um pouco mais bonito com o tempo. Mas o cara que gosta mesmo, que se dedica a isso, ele não para. Mano. Você chega em qualquer... Eu estudei numa faculdade, na licenciatura de violão por um tempo, e o professor lá era muito bom, mas era o cara mais estudioso da turma, mano. O professor era o cara que mais tocava guitarra do que todos nós. Era uma licenciatura de guitarra, e o cara tocava mais guitarra do que todo mundo. Não em qualidade, mas em quantidade de tempo por dia que o cara tocava estudando. Deve ter mais de 60 anos, talvez. E é um cara que tá todo dia. Falaram isso com um baterista, eu não lembro qual que é o nome dele. Você lembra, Samuel? Ele falou Samuel, né? Não, mas é um outro baterista e ele é muito renomado, né? No mundo todo. E aí perguntaram pra ele, assim, cara, como que você chegou nesse nível, né? De velocidade, de técnica, de definição de cada nota? Porque a bateria em específico,
lógico que todos os instrumentos vão ter, mas a bateria em específico é muito fácil de você embolar o som, se perder, né? Colocar um bumbo ali 1 milissegundo antes do que deveria, uma virada que não ficou ali encaixadinha. E todo mundo notava muito, né, a perfeição com que esse baterista tocava. E aí a resposta dele é surpreendente, cara. Ele falou assim, eu não sei no país de vocês, né? Que ele estava diante de uma plateia bastante grande. Mas ele disse assim, eu não sei no país de vocês, mas de onde eu venho, no meu país, as pessoas trabalham pelo menos 8 horas por dia, né? Então, o dia que eu decidi ser um baterista profissional, eu simplesmente comecei a me dedicar sentado na bateria, estudando música, ouvindo música, aplicando o que eu estava aprendendo ali 8 horas por dia. Ou seja, o cara estava falando que ele estava envolvido com música, focado em bateria, 8 horas por dia, né? Então, existe uma outra teoria que diz que se você se dedicar por 10 anos, 20 minutos todos os dias, você vai ser alguém muito acima da média em qualquer área da sua vida, inclusive tocando um instrumento. Sim. Agora, o que o Felipe está falando é exatamente isso. São poucos os músicos que entendem isso, que eles não vão parar mais de estudar. Aqueles que querem ser profissional, né, Felipe? Não é um músico meia boca que nem eu. Mas, imagina. Mas o cara que realmente ele quer viver disso, ele tem essa consciência de que ele não vai parar. E quanto mais ele se dedicar, com certeza, melhor e mais apurada vai ser a técnica dele, né? E isso é notório quando você vê um cara diferenciado. Eu tenho visto muito, como chama o nome dele? Fábio Lima? Fábio Lima, né? Desculpa, eu gosto muito do Yamandu Costa, né? Eu acho que são referenciais bons e eu acho o Yamandu, assim, fenomenal também. Eu tenho visto o Robson Nascimento, o antigo Robson Nascimento. Mas o Fábio Lima, eu não sei, cara. Quando eu vejo, eu tô falando agora de sentimento meu, né? Não de quem é melhor. Mas quando eu vejo ele tocar, parece que o cara tá brincando. Né? Ele pegou aquela música da Nokia. Dá pra você procurar depois aí no YouTube e você vai ver. Isso é uma peça de música clássica. E aí a Nokia, ouvindo isso, disse que o dono da Nokia lá, alguém dos grandes da Nokia, ou gostava muito de música clássica, e aí ele pegou só esse trechinho para colocar no toque do celular. Inclusive depois rolou um processo para poder normalizar tudo, pagar, né, os royalties lá do que valia e tudo mais. Mas assim, você vê o cara executando aquilo com uma facilidade, aí a pessoa pede, toca um pedacinho disso, faz um pedacinho daquilo. E tudo que você ouve soar das mãos dele, soa limpo, soa bem executado, né, cara? Então, tudo isso tem lastro exatamente nesse tempo que você dedica estudando, que ninguém vê, né, Felipe? O Fábio Lima, eu já vi a história dele, assim, no YouTube, tudo. É um cara que, é o que você falou, toca muitas horas por dia. No som, o Yamandu me pega mais. Se tiver os 2 shows aqui, tiver que entrar no Yamandu. Legal. Mas, cara, os dois é uma técnica absurda, né? Porque é um tipo de violão diferente, né? Que é um violão solo. É um violão que ele precisa fazer tudo. Harmonia, melodia, ritmo. Toca as peças que são escritas, que foram feitas para outros instrumentos. Então, é diferente da linha do voz e violão, né? Que é um cara que se acompanha. Mas... cara, é maravilhoso o som que esses caras tiram do violão. Às vezes nem parece que é um violão comum, né? Você pensa que o violão do cara tem alguma coisa ali. Não o Yamandu, inclusive, toca uma sétima corda, uma né? sétima corda. Mas o Yamandu, se você der 2 cordas, tá tudo certo. Era isso que eu ia perguntar, cara. Assim, o Yamandu, provavelmente brasileiro, mas mundialmente tem alguém assim que você acha que tá mais... profundo musicalmente falando, ou você acha que o Yamandu já é esse cara? Tem muitos, né? No violão tem muitos, mas o Yamandu dos brasileiros é uma referência. E lá fora, cara, eu acompanho mais os guitarristas do que os violonistas. Então, tem o Julian Lage, tem alguns guitarristas. Eu gosto muito de jazz, de música improvisada, né? Então, de fora eu escuto os guitars, jazz aí, todos. Acho impressionante. Aqui é parece um outro mundo, né? O Yamandu é um cara da música preparada, ele improvisa também muito bem, mas é uma peça, tem uma música ali rolando e ele vai tocar aquilo ali.
Legal. E o jazz também tem o tema, mas o improviso, que é uma música que nasce na hora, né? Então lá de fora eu gosto mais dos guitarristas, porque o violão, pra mim, ele tem que ser sempre mais sambadinho, mais brasileiro, sabe? Então os violonistas brasileiros tem o Kainan, tem o Yamandu, os craques aí, o Fábio, muitos, né? Mas lá de fora eu gosto mais de jazz e de black music, assim, eu acho que o lá de fora é o que me pega mais. Então vai mais na guitarra. Tem muito violonista bom lá, mas é aqueles violão de corda de aço, um negócio meio country, né? Meio... Mas eu gosto também, mas quando se trata de violão, assim, eu já gosto dele mais brasileirado. Você gosta do samba, do MPB, Eu gosto, né? mas Muito bom. Isso aí, gente, nós estamos chegando já ao final do nosso bate-papo, né, Felipe? Sim. Porque a nossa intenção é começar devagar, né, gente? Nós vamos fazer aí momentos de bate-papo, ainda vamos estruturar melhor aqui o nosso espaço. E o Felipe está sendo honrado em ser o nosso segundo episódio. Sim. Olha que beleza. Eu até fiz a exigência do terno, né? Porque no primeiro episódio o Du tava de terno, hoje ele veio sem terno. Aí eu pedi pra ele ir lá colocar o terno pra que a gente fique à altura. Maldade, rapaz. Tô aqui suando, olha só. Mas beleza. E é isso aí, né, Felipe? Então, vamos fazer uma última música? Vamos. Pra gente finalizar. E aí, depois, né, eu vou pedir pro Felipe, então, fazer uma última música, tocar esse violão que é gostoso, né, de ouvir, corda de nylon. A gente tá acostumado aqui na igreja a usar as cordas de aço, então soa, né, diferente pra nós. Então, depois que ele fizer a última música, a gente vem pra poder nos despedir, né, ele vai deixar as redes sociais dele para que você também possa acompanhar o trabalho dele. Também vamos deixar endereço, deixar os telefones de contato para quem for aqui da nossa região norte de São Paulo e quiser fazer aula com ele, ou na escola também, que ele tem um naipe bastante grande de instrumentos lá, inclusive canto também, para poder disponibilizar. E, enfim, aí a gente volta, faz os agradecimentos e finaliza o nosso bate-papo de hoje. Pode ser? Pode ser. Posso tocar uma música minha? Tem paciência? Deve, claro, imagina. Para nós é um prazer. Essa música, ela conta um pouco a história de Jesus, né? Eu fiz essa música num dia de Natal. Tava meio mexido, assim, pela data, que é uma data que eu gosto, e acabou rolando essa canção. Vê se eu lembro inteirinha aqui. Vem, meu pequenino, vem. Meu Deus, menino, vem pra mim. Deixou sua casa pra fazer morada bem aqui. É um milagre, é uma dádiva, é o Salvador. E mirra ao Senhor. Vem, meu jovenzinho, em meio aos homens sábios ensinar. Muitos se perguntam, outros se alegram ao te ouvir falar. Vai, Maria, encontre um menino em Jerusalém, na casa de seu pai, certo que está bem. Fome no deserto passa, querem o parar. De palavra em palavra, firme a triunfar. Ele é o Filho, é o pão e a graça permanecerá. Ele é o Filho, é o pão, por graça breve voltará. Muito bom, cara. Eu já ouvi, né, essa música, a gente já conversou um pouco sobre ela, mas é muito, muito bom, cara. Muito bom ouvir essa brasilidade na música, né? Que é como a gente já comentou aqui, que não tá muito comum dentro das igrejas, né?
Mas é bom, a gente vai convidar o Felipe para vir fazer uma peça no Natal desse ano para apresentar músicas, essa e outras, né? No momento de Natal na nossa igreja. Quem sabe, né, Felipe? Amém. Só chamar que a gente veio. Vamos bater esse papo aí. Mas é isso, gente. Então, nosso papo de hoje está se encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, a todos vocês que têm aí orado por nós. Nós estamos começando esse projeto aqui na nossa igreja também. E a ideia é justamente colocar bom entretenimento para os nossos irmãos, né? Para que possam ver bons bate-papos, coisas edificantes, momentos que a gente vai conhecer pessoas novas. Hoje vocês têm o prazer de conhecer o Felipe, que é um músico profissional da nossa região. E a gente vai passar, assim, por muitos outros bate-papos, buscando sempre trazer pessoas que possam acrescentar algo às nossas vidas, através da sua história de vida, através do seu ramo de atuação, através da sua visão de reino, através de, enfim, N formas diferentes que a gente pode juntos meditar e crescer neste bate-papo. Então, Felipe, deixa aí todos os seus contatos aí, telefone, endereço da loja não, da escola, enfim, aquilo que as pessoas podem te achar. Depois a gente coloca também na descrição do vídeo aí para o pessoal poder ter acesso. Tá bom, obrigado, né, primeiro pelo convite, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidades, né, desses bate-papo, que venha muita gente legal aqui. Eu já assisti a primeira conversa, eu sou o segundo, né? Isso aí. Assisti o primeiro podcast, vou ficar ali de olho nos outros. Se você quiser falar comigo em algum momento aí para estudar, para fazer aula, a gente está aqui na Zona Norte de São Paulo, na Vila Nova Cachoeirinha. É uma escola que se chama Art Play. Se você colocar no Google, a gente está na Avenida Parada Pinto 494. É só dar um toque lá, pelo Google mesmo dá para entrar em contato, tem os nossos telefones lá. No Instagram, né, eu tô como Felipe Pimentel Música. E no YouTube a gente está como Felipe Pimentel Tocando e Entendendo, que é o projeto que a gente está tocando aí, projeto mais novo, né, que a gente está tocando. Se você quiser aprender a tocar e quiser fazer umas aulas gratuitas, tá lá. Tá lá no YouTube, né, à disposição e ao alcance da mão de todos nós. Você tem feito aula online também, Felipe? Tenho feito, né? sim. Legal. Tem inclusive pelo YouTube, alguns alunos de outros estados aparecem, mandam mensagem. Muito E bom. a gente faz uma chamada de vídeo e prepara uma aula exclusiva ali para o aluno. Legal, muito bom. Isso é bom saber, porque a gente também tem amigos, né, espalhados pelo Brasil e também mundo afora, né? Sim. Não sabemos até onde isso vai chegar. Então, se você gostou, né, um pouquinho do que você viu aqui com o Felipe, você pode também entrar em contato e fazer suas aulas online, que hoje é algo bastante comum, né, bastante natural disso acontecer. Mais alguma coisa, Felipe, que gostaria de falar antes de eu encerrar? É isso, Du. É isso, né? Só muito obrigado Cara, pela recepção. obrigado mesmo. Obrigado pelo café. Obrigado top. pela água. Obrigado pelo Samuel ter vindo ajudar a gente aí. É isso aí, Samuel tá ali. Eu agradeço mesmo. Sou grato a Deus e a vocês pelo tempo valioso que a gente teve hoje aqui. Show de bola. Somos nós, como diz aí a molecada do dia de hoje. Ó, tô ficando velho, já falando como sem me incluir, né? Mas é isso, pessoal. Só queria reforçar e lembrar, né, para que você curta o nosso canal do YouTube, né, o do Felipe também, ele acabou de deixar aqui, que você também compartilhe, toca lá no sininho para toda vez que tiver coisa nova você receber. E eu tenho dito que esse aqui não vai ser o único formato, tá? Nós estamos aí iniciando, né, o formato de podcast, de bate-papo, entrevistas, né, que tá tudo mais ou menos dentro do mesmo ambiente, vamos dizer assim, mas a nossa intenção é daqui a pouco trazer coisas voltadas a crianças, trazer meditações, trazer também cursos que sejam interessantes aí, né, para a vida cristã dos nossos irmãos. Nós queremos trazer também coisas voltadas à música, como dicas do que se ouvir, né, do que tá rolando, que pode ser legal para você. Enfim, a gente quer proporcionar através do canal da igreja realmente um bom entretenimento para você e para sua família, tá bom? Então tem muita coisa boa para acontecer e nos ajude, né, divulgando tudo que a gente tem colocado online, porque dá um trabalho para fazer. O Felipe chegou aqui um pouquinho mais cedo, né, me ajudou aqui a montar todo o set. Então, para você que está assistindo, né, e vê tudo assim, bonitinho, organizado, espero que o áudio esteja chegando legal para você, mas você não sabe o que é o bastidor disso, né, o que é montar para chegar nisso que nós estamos vivendo. Então, deixa o seu joinha aí, seu gostei, seus amigos. Em breve a gente pretende começar a fazer os cortes também para disponibilizar, inclusive o Felipe vai poder usar, né? Fique à vontade para usar o que você quiser de todo esse conteúdo que a gente
fez aqui. E, enfim, estamos aqui para dar o nosso melhor para a glória de Deus, mas a serviço do reino também para cada um de vocês que nos acompanham. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. Eu que agradeço. Valeu. Samuel, que está ali hoje no backstage. Obrigado, Samuel. Está operando aí as câmeras para nós e tudo mais. E a você que nos assiste também, mais uma vez, obrigado. Fique com Deus e até o próximo episódio. Um abraço, gente. Valeu.